Nos últimos 30 dias, as ações do Banco do Brasil subiram quase 30%. Será que ainda vale a pena colocar na tua carteira ou esse navio já partiu? Vamos dar uma olhada nos resultados mais recentes do Banco do Brasil e no final eu vou te dizer o que eu vou estar fazendo com ele em relação à minha carteira e também eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade interessante que o Status Invest tem em relação a projeções dos analistas e em relação às projeções para os resultados do Banco do Brasil. Bem-vindos a Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Vamos começar dando uma olhada em alguns indicadores aqui. Lembrando que nada do que eu falar aqui é uma recomendação de investimentos, é simplesmente a minha análise, o que eu penso sobre a ação do Banco do Brasil. A gente começa a olhar alguns indicadores como PL, a gente vê que o PL do Banco do Brasil ele subiu recentemente, mas ele estava em patamares muito perto ali de 2015. A mesma coisa acontecendo com o preço sobre valor patrimonial. Ele chegou a ter um preço sobre valor patrimonial menor do que ele atingiu ali em 2015. E por que eu estou falando 2015? Bom, é que agora, olhando para trás, a gente já sabe que 2015 foi um momento muito bom de entrada. Deixa eu só mostrar para vocês o que teria acontecido com alguém que tivesse investido em 2015 e tivesse ficado os próximos 4 anos com a ação do Banco do Brasil. E aqui na parte do Status Invest, vamos adicionar a ação do Banco do Brasil e vamos botar o período de 1º de 2015 até 1º de 2019. Então não tem Covid aqui para estragar a nossa análise. Olha quanto que ele subiu. Foi basicamente 238,66% é o retorno acumulado, já considerando os dividendos. Isso aí é basicamente uma taxa anual composta de 33,66%. É como se em cada um desses 4 anos a ação tivesse rendido isso, o que é um baita retorno anual. Para a gente ter uma noção assim, os maiores investidores do mundo não conseguem sustentar por longos períodos taxas acima de 20, 25% durante muito tempo. Talvez o Warren Buffett seja um que tenha conseguido taxas próximas disso pelo período mais longo. Mas a gente está falando de um dos maiores investidores do mundo. Então fica claro que esse é um baita retorno. Vamos também dar uma olhada na trajetória do lucro por ação. E a gente pode ver aqui que desde 2016 vinha numa trajetória crescente. Claro que ali em 2020, quando estourou o Covid, a ação sentiu, mas logo retomou sua trajetória de crescimento. Então agora que a gente deu uma análise rápida em alguns indicadores, vamos dar uma olhada nos principais resultados do segundo trimestre agora de 2022 do Banco do Brasil, que vieram resultados muito bons. E de cara a gente já vê esses números absurdos aqui, ó. Teve um crescimento de quase 55% em relação ao lucro líquido do segundo trimestre de 2021. Em relação ao primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2021, teve um crescimento de praticamente 45%. Então um baita resultado para o banco. Um dos fatores que contribuiu para esse resultado excelente do Banco do Brasil é o agronegócio. O Banco do Brasil é um dos principais financiadores, se eu não me engano, acho que ele é o principal banco que financia o agronegócio brasileiro. Tanto que a gente pode ver que a carteira de crédito do agronegócio cresceu em comparação com o ano passado, quase 30%. E quando a gente olha aqui para os descontos concedidos, a gente pode ver que teve uma redução de quase 50% nos descontos concedidos. Esses descontos muitas vezes são dados para tentar fazer com que a inadimplência não cresça tanto. E também eles tiveram uma recuperação de crédito muito mais eficiente nesse segundo trimestre de 2022 em comparação com o segundo trimestre de 2021. E também tiveram muito menos perdas por imparidade, que é algum ajuste contábil que é feito na contabilidade em que se reconhece que o valor que anteriormente estava reconhecido daquele ativo, ele estava superestimado, então tem que ser reconhecida uma perda por imparidade. Só que nesse trimestre teve um valor muito menor em comparação com o valor de 2021. E olha aqui o índice de eficiência do banco, que eu já tinha falado sobre ele no outro vídeo que eu fiz sobre o Banco do Brasil, que eu vou deixar aparecendo agora aqui em algum lugar da tela, caso tu tenha interesse em ver que o banco já vinha apresentando bons resultados. E eu já tinha mostrado esse indicador de eficiência que estava no melhor patamar da série histórica naquele outro vídeo. E como a gente pode ver aqui, nesse segundo trimestre de 2022, ele chegou a descer mais ainda, ou seja, ele atingiu o menor valor de toda a série histórica. E para quem não sabe o que é esse índice de eficiência, basicamente ele pega algumas despesas operacionais ali e divide pelas receitas. Então basicamente ele diz em termos percentuais quanto que essas despesas administrativas elas representam em relação às receitas. Por isso, quanto menor esse número é melhor. E a gente vê que o banco vem numa trajetória de descer esse número cada vez mais e agora atingiu esse resultado
histórico, batendo o resultado anterior, que também era um resultado histórico para o banco. Então, parece que eles estão fazendo alguma coisa muito certa. E agora, antes de eu mostrar para vocês o que eu vou fazer na minha carteira e a funcionalidade com as estimativas dos analistas, eu queria te pedir, se está achando esse conteúdo interessante, clica para se inscrever no canal e compartilha com mais pessoas. Assim, eu e o YouTube entendemos que esse conteúdo é de relevância para vocês e assim eu consigo trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E também não custa nada, nunca ninguém perdeu um dedo por clicar para se inscrever no canal. Então, muito obrigado pela ajuda e vamos seguir nas análises. Vou mostrar essa funcionalidade que eu achei que ficou bem bacana a forma como eles apresentaram, mas eu tenho que falar para vocês que eu acabo não usando muito. Na verdade, eu só tenho essa funcionalidade porque eu tenho contato com um dos fundadores do Status Invest e ele sabe que eu produzo conteúdo e ele me deu essa habilitação para usar essa funcionalidade para eu testar e ver o que eu achava. Eu falei para ele, olha, eu acabo não usando muito as estimativas do pessoal do mercado para fazer minhas análises, porque tem vários estudos que mostram que nós somos cheios de viés comportamentais. Então, por mais que tenham essas estimativas, não quer dizer que a maioria delas vai estar certa. Por exemplo, mais de 80% dos gestores perdem para o Ibovespa em mais de 10 anos. Então, são profissionais que só trabalham com isso e mesmo assim eles não conseguem ter um resultado melhor do que o mercado. E muitas vezes eles têm incentivos nessas análises para resultados de curto prazo. E se tu, como investidor, tem um horizonte de investimento maior, talvez aquela análise não faça muito sentido para ti. Mas vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a ferramenta, que eu achei que a forma que eles apresentaram ficou bem interessante. Então nós temos aqui o preço atual e o preço-alvo que a maioria dos analistas diz que a ação do Banco do Brasil vale. Mas o que eu achei interessante aqui é ver o histórico de avaliação dos analistas, e se eu for para 2 anos atrás, a gente pode ver aqui, ó, a linha em laranja é a cotação da ação em todo o período e a linha em azul é o preço-alvo. E essa banda aqui que também está em azul, está meio preenchida essa área de gráfico aqui, quer dizer a variação do maior preço-alvo e do menor preço-alvo, já que os analistas, cada um tem a sua opinião de qual seria o preço-alvo ou o preço justo da ação do Banco do Brasil. E olha que interessante, em 2 anos os analistas já vêm dizendo que as ações do Banco do Brasil estão subavaliadas. Então mesmo com essas projeções tu teria que ter paciência. Eu tenho certeza que muitas pessoas daqui a pouco olhariam alguma estimativa de preço-alvo, comprariam a ação e aí depois de 6 meses, 1 ano, se a ação não se movimentasse muito, ia vender, que ia dizer, essa estimativa estava errada. Eu estou mostrando esse gráfico aqui para mostrar que pode demorar bastante tempo, no caso aqui nem foi tanto, foi mais ou menos 2 anos, para que a cotação chegue próximo dos valores que o mercado, que os analistas entendem que seria o valor justo. Também fica fácil da gente ver que agora que teve essa alta, o potencial upside que a ação teria, ou seja, a diferença entre a cotação e o preço-alvo, ele diminuiu bastante nesses últimos meses. Eu estou na frente aqui, deixa eu sair da frente para mostrar para vocês. Agora que eu saí da frente, vocês podem ver bem que como o preço começou a subir bastante a cotação, o potencial upside acabou caindo bastante também nesses últimos meses e também a projeção dos analistas acabou ficando maior. Tem uma variação maior entre a menor avaliação do preço justo e a maior avaliação. Ó, a menor avaliação diz que a ação vale R$17, então a ação já estaria cara, e a maior avaliação diz que a ação pode chegar até R$74. Então a gente pode ver que tem uma ampla dispersão nesse momento em qual vai ser o futuro das ações do Banco do Brasil. Então, resumindo aqui, ainda é esperado um potencial de ganho no Banco do Brasil, mas fica bem fácil de analisar que esse potencial de ganho, em tese, ele é menor do que quem tinha investido alguns meses atrás. E agora tu deve estar se perguntando, tá, Felipe, eu entendi, mas e aí o que eu faço na tua carteira? O que tu vai fazer na tua? Tu vai comprar Banco do Brasil? Tu vai vender? Olha, eu tenho um pouco de Banco do Brasil na minha carteira e, na verdade, o que eu vou fazer? Como o percentual de ações dentro da minha carteira já está um pouco maior do que eu gostaria em relação a outras classes, o meu projeto de carteira me diz que eu deveria aportar mais em fundos imobiliários e em ações americanas. Então é bem provável que eu não faça nada em relação às ações do Banco do Brasil nesse momento. Até gostaria de daqui a pouco dar uma rebalanceada maior na minha carteira de ações, deixar uns pesos mais iguais, talvez até faça alguma movimentação, mas os meus novos aportes, segundo o meu projeto de carteira,
que eu recomendo que tu tenha, ele diz que, para mim, os meus próximos aportes têm que ser em fundos imobiliários e em ações americanas. Então eu recomendo fortemente que tu ter esse teu projeto de carteira feito previamente vai te dar mais segurança na hora de tomar decisões. Tu não vai ficar inseguro. O que eu faço agora? Porque afinal tu já definiu um plano e aí conforme o mercado vai se movimentando, tu só tem que seguir aquele plano. Lembrando que agora o Banco do Brasil está recebendo toda essa atenção, mas que é uma empresa estatal. E em empresas estatais, a gente sabe que conforme interferências ou boatos de interferências nelas, elas podem ter uma desvalorização bem rápida em comparação com seus pares que são privados e não tem interferência do governo. E isso é algo que tu tem que ficar ciente na hora que tu vai investir no Banco do Brasil. Tu tem que ficar ciente que existe esse risco de interferência política e quando isso acontece, pelo menos no curto prazo, as ações sofrem. Se tu olhar em prazos mais longos, muitas dessas ações, mesmo tendo participação do governo, elas acabam entregando resultados interessantes, mas é algo que tu tem que ficar ciente que pode ter uma volatilidade adicional por causa desse risco de controle estatal. E aí, o que vocês acharam dos resultados do Banco do Brasil? Me deixa aí os seus comentários, eu quero ver o que vocês acharam desses resultados, o que vocês estão fazendo, se vocês têm ele na carteira ou não. E lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.